Durante a sessão da CPI do Distrito Federal sobre o dia 8 de janeiro, o deputado distrital Thiago Manzoni questionou o ex-ministro Anderson Torres sobre a possibilidade de ter havido uma sabotagem ao trabalho da Secretaria de Segurança Pública que ele chefiava na data. O deputado lembrou depoimentos anteriores prestados à CPI do Distrito Federal, em que foi exposto que o acampamento em frente ao QG estava desmobilizado e também que todos os órgãos de segurança falharam nas suas atribuições. Manzoni afirmou: é difícil acreditar que tudo isso tenha sido casual ou uma série de casualidades. O deputado lembrou que Ministério das Relações Exteriores, Supremo Tribunal Federal, Senado, Câmara e o Palácio do Planalto têm suas próprias forças de segurança e são responsáveis por proteger o interior dos prédios. Ele lembrou ainda que essas forças de segurança eram responsáveis por instalar gradis com barramento para conter o público e não o fizeram. Thiago Manzoni apontou que já está claro quais instituições se omitiram e perguntou a Anderson Torres qual seria o caminho para chegar às pessoas responsáveis pelos erros. O ex-ministro respondeu: eu acho que esta CPI está no caminho certo e inclusive é o caminho mais adiantado. Por onde passei aqui, os senhores já têm uma visão macro de tudo o que aconteceu. Eu percebo que os senhores têm bem claro o cenário que aconteceu aqui em Brasília. As pessoas são consequência dessa investigação que os senhores têm feito. Realmente, eu acho que tem os responsáveis ali, quem são os chefes, enfim. Não vai ser tão fácil chegar. Mas eu acho que a CPI da Câmara Legislativa está bem adiantada nesse aspecto. Os senhores estão bem perto de chegar ao que realmente aconteceu. O senhor fez um brilhante preâmbulo aí, citou sobre o pai, e o que a gente diz é, mais uma vez, esse pai foi muito bem feito, muito bem pensado e precisava ter sido cumprido na íntegra. Enquanto cidadãos comuns estão presos há 7 meses ou têm suas liberdades e patrimônios restringidos, autoridades do governo Lula não sofrem sequer investigação. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação.
pix@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, ministro Anderson. Boa tarde, doutor Elmar. Meus pares que estão aqui. Ministro, eu começo as minhas perguntas para Vossa Excelência. Obrigado, pastor Daniel, que gentilmente me cedeu a vez para que eu pudesse fazer as perguntas antes dele. Obrigado. Eu começo as minhas perguntas só fazendo algumas pequenas observações a respeito de tudo que já foi falado, não só no depoimento de Vossa Excelência, mas em outros anteriores. Aproveito para parabenizá-lo pela redução muito significativa do número de crimes acontecidos não só aqui no Distrito Federal, durante sua gestão na Secretaria de Segurança Pública, mas também no Brasil como um todo, durante o período em que Vossa Excelência esteve à frente do Ministério da Justiça. Bom, Vossa Excelência fez menção, doutor Anderson, à foto que o general Dutra mostrou para o senhor sobre o que era o acampamento no mês de novembro e o que passou a ser ali no início do mês de janeiro, no dia 6 de janeiro. Essa foto ele mostrou aqui também, de fato o acampamento já havia sido desmobilizado. Isso é um ponto pacífico na nossa investigação aqui. Em relação às perguntas que foram feitas, eu parabenizo Vossa Excelência também por ter vindo até aqui, por se disponibilizar a responder todas as perguntas de maneira muito simples, muito tranquila, até perguntas que não têm nada a ver com o objeto da investigação que está sendo feita aqui. Nós estamos investigando o que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023, que não tem nada a ver com algumas das perguntas que foram feitas aqui, mas eu gostaria só de mencionar o fato de que, em relação à operação da PRF, etc., Vossa Excelência mencionou também, houve um pronunciamento de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, no próprio dia da eleição, no dia 30 de outubro, em que ele falou que a eleição transcorreu de maneira tranquila, que todos os eleitores chegaram para votar, votaram e que tinha dado tudo certo. Em relação à existência de drogas, prostituição e cometimento de crimes ali no acampamento que se montou no QG, eu acho que é importante a gente ressaltar que o general Dutra leu aqui o documento que foi mencionado e o que estava escrito é que aquele acampamento tinha potencial para que houvesse lá prostituição, drogas e outros crimes. E ele fez questão de ler para mencionar que existia, para deixar claro que existia o potencial. E no PAI, que Vossa Excelência falou que se tivesse sido executado de maneira adequada, o dia 8 de janeiro não tinha acontecido, eu queria só fazer uma correção pequena. Eu não lembro qual dos deputados que me antecedeu, que falou que no PAI constava o número do efetivo da Polícia Militar que devia ser deslocado para lá. Não constava o número do efetivo. E aí eu vou trazer algumas outras observações relativas aos depoimentos anteriores. O Major Flávio, que está preso, nós temos 2 presos hoje, Coronel Naime e Major Flávio, ele falou que recebeu a ordem verbal do Coronel Casimiro para que ele ficasse à frente do efetivo da Polícia Militar no dia 8 de janeiro. E não sabia também qual seria o efetivo, porque o Coronel Casimiro não falou para ele qual seria o efetivo. Então, acho que essa é uma informação importante a ser feita. E no cenário, lá em combate, nós tivemos o Coronel Fábio, que então era o comandante-geral, o Coronel Naime e outros coronéis, que a simples presença deles no local onde estava acontecendo aquilo tudo retirava do Major Flávio o comando da operação, né? A partir do momento que tem um coronel lá, o coronel assume o comando da operação. E isso está muito claro para a gente. Vários depoimentos nós já colhemos aqui da Polícia Militar e a gente não tem dúvida que o PAI não foi executado como deveria ser. Mas eu queria ressaltar aqui um aspecto em especial, porque assim, são tantos fatores, ministro Anderson, são tantas falhas na operação de maneira geral, que é difícil alguém acreditar que isso aconteceu de maneira aleatória. Tá? São falhas na Polícia Militar, falha no GSI, falha no Senado, falha no Congresso, falha no Supremo, quer dizer, todos os órgãos de segurança falharam nas suas atribuições para manter intactos os prédios públicos. É difícil a gente acreditar que isso tenha sido casual. Uma série de casualidades aconteceu para que aquilo se desse daquela maneira. Mas eu queria ressaltar aqui que no PAI ficou definido que o MRE
faria o seu cercamento com gradis e, de igual modo, o Supremo Tribunal Federal faria isso, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e, nas palavras do Coronel Fábio Augusto, o Palácio do Planalto também. E o Coronel Fábio falou algo aqui que eu acho que é de muita importância para a investigação. O senhor já explicou o seu papel institucional, está explicado, explicou a sua função, saiu, viajou com o pai assinado, estava tudo resolvido, o pai não foi cumprido. Mas o Coronel Fábio Augusto, quando esteve aqui, ele falou assim, os gradis estavam sem barramento. Em toda manifestação que existe, esses gradis são colocados com barramento para dificultar uma eventual tentativa de invasão de manifestantes aos prédios públicos. Ora, a responsabilidade por esses barramentos tem que ser apurada. Quem foi que, pelos gradis, quem foi que mandou tirar o barramento? Porque não era atribuição da Secretaria de Segurança Pública, era dos órgãos. A gente tem que descobrir quem foi. Pois bem, queria só fazer essas observações em relação ao que foi dito, ao que está no PAI, e passo a fazer algumas perguntas à Vossa Excelência, ministro Anderson. Primeiro, eu queria saber qual é o caminho do fluxo de informações entre o Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do Distrito Federal e os órgãos federais. Quem faz essa comunicação entre o Distrito Federal e o Governo Federal, em especial o Ministério da Justiça e o GSI? Aqui em Brasília nós temos o órgão central de inteligência da segurança pública do Brasil, que é a DINT, do Ministério da Justiça. Então, ali se produz conhecimento, se reúne conhecimento e se difunde conhecimento. Vinculado à DINT, nós temos a SI, aqui da Secretaria de Segurança Pública, que recebe esse conhecimento e difunde esse conhecimento aqui no âmbito do Distrito Federal. Por óbvio que hoje, inteligência... Hoje a inteligência no Brasil é muito bem estruturada. Então, muitas vezes, as próprias agências, as próprias forças de segurança também recebem diretamente essas informações da ABIN, em grupos que eles têm de inteligência, enfim, são vários caminhos da inteligência, mas o órgão central de inteligência do Brasil é a DINT. Tá. Então, essa informação, ela sai aqui do Distrito Federal e, por meio desses órgãos de inteligência, elas chegam ao governo federal. É isso? E de lá para cá, a mesma coisa. Tá. Esse de lá para cá, a gente tem o PAI, que prevê tudo como era para ser feito. Em relação, especialmente, ao Palácio do Planalto, como é que vem de lá para cá o que o GSI, o Ministério da Justiça, querem que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal faça numa operação como essa? O Palácio do Planalto é um caso à parte. O Palácio do Planalto é o que eu sempre digo, para mim é o prédio mais seguro do Brasil. Eu frequentei o Palácio do Planalto nos últimos 2 anos e até nós temos dificuldade, eu como ministro, para entrar lá, não é uma coisa simples. Então, eles têm um procedimento próprio, eles têm o Batalhão da Guarda Presidencial, que atua ali, e é um procedimento feito e organizado todo pelo GSI. Então, não tem muita, como é que se diz, ingerência ou observação do Distrito Federal. O Palácio do Planalto é um caso à parte. Então, a responsabilidade é exclusiva do GSI? Do GSI. Tá bom. A gente ouviu aqui o ministro, o general do Lula, Gonçalves Dias, e ele falou textualmente que dispensou o pelotão que estava dentro do Palácio do Planalto. Me causa estranheza. Então, essa sucessão de erros, estou chamando de erros utilizando um eufemismo, porque sinceramente, eu não acredito que tenham sido erros casuais. Então, a gente tem a Polícia Militar desmobilizada, o deputado Chico muito bem falou aqui que não tinha nem água, um major que assumiu o comando da operação sem nem saber qual era o efetivo que estaria disponível para ele, em contraposição ao que estava aqui no PAI, que o senhor falou que é um dos mais gravosos de que teve conhecimento. Os órgãos do governo federal, cuja proteção não é missão da Secretaria de Segurança Pública, isso é bom que se diga, porque os prédios, a responsabilidade pelo prédio do Congresso Nacional, da Polícia Legislativa, do Supremo, da Polícia Judiciária e do Palácio do Planalto, do GSI. Então, todos esses órgãos de segurança falharam. O que eu estou querendo dizer é que não se pode atribuir somente à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal a responsabilidade pelo que aconteceu ali. O Senado Federal não fez o que assumiu a responsabilidade aqui pelo PAI, o MRE também não fez, o Supremo Tribunal Federal também não fez e o GSI também não fez. A minha indagação
para Vossa Excelência em relação a tudo isso. A gente já ouviu várias pessoas aqui, temos alguns documentos, e fica um apontando o dedo para o outro. Filho feio é como se filho feio não tivesse pai, né? O filho, quando é bonito, tem pai. Por exemplo, prenderam 200 e poucas pessoas lá dentro, ou 400 e poucas pessoas lá dentro. Essas prisões, todo mundo é o pai delas. Todo mundo que veio aqui determinou que as prisões acontecessem. Mas os problemas que aconteceram não tem pai. A minha pergunta para Vossa Excelência é, com a sua experiência de secretário de Segurança Pública e de ministro da Justiça, qual caminho deve ser adotado, qual linha de investigação deve ser adotada para que a gente ache as pessoas que eventualmente se omitiram e que cometeram delitos, quer por ação, quer por omissão? Porque a gente fica aqui ouvindo, e como delegado também, que Vossa Excelência que caminho deve ser adotado para que a gente ache as pessoas? Porque as instituições, a gente já sabe quais erraram. Como achar as pessoas? Eu acho que essa CPI está no caminho certo, deputado, e inclusive é o caminho mais adiantado. Por onde eu passei aqui, os senhores já têm uma visão macro de tudo que aconteceu, já tem, todos os senhores, a gente conversa tanto aqui quanto na sala de espera, eu percebo que os senhores têm bem claro já o cenário que aconteceu aqui em Brasília. As pessoas são consequência dessa investigação que os senhores têm feito. Eu realmente acho que tem os responsáveis ali, são os chefes, enfim, não vai ser tão fácil chegar, mas eu acho que a CPI da Câmara Legislativa está bem adiantada nesse aspecto. Os senhores estão bem perto de chegar realmente ao que aconteceu. O que a gente pode dizer, mais uma vez, o senhor fez um brilhante preâmbulo aí, citou sobre o pai, e o que a gente diz mais uma vez, esse pai foi muito bem feito, muito bem pensado, e precisava ter sido cumprido à íntegra. Ele pode ter sido inexecutado por sabotagem? Pois é, essa pergunta já me fizeram e eu não tenho elementos para dizer se por sabotagem ou não, mas infelizmente não foi cumprido. Tá bom. Ministro, as outras indagações que eu tinha, elas já foram feitas a Vossa Excelência já respondeu. Eu não vou repetir, te agradeço pela presença aqui, agradeço mais uma vez ao presidente, deputado Chico Vigilante, por me permitir trocar a ordem, e ao deputado Daniel de Castro também, que de maneira muito cordial me permitiu falar antes dele. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.